da saúde da sua tireoide. Será que tem influência, a alimentação influencia na nossa tireoide? Tô aqui com a nossa nutricionista, Priscila Teixeira. Tudo bom, Tudo Pri? bem. A tireoide, na verdade, ela é uma glândula Isso. importante para o funcionamento do nosso organismo. Exatamente, Sara. Só que quando a gente fala de tireoide, a gente tem que pensar que existe um órgão por detrás disso. Qual o órgão que manda na tireoide? E essa é a pergunta que a gente sempre tem que fazer. E o órgão que manda a tireoide é fígado. Então, quando a gente pensa, ai, Priscila, eu tô com hipotireoidismo, agora eu tô com problema de disfunções na tireoide, o nosso olhar tem que ser em cima do fígado. A gente vai falar sobre isso e a gente vai falar sobre alimentação. O que você está comendo aí de errado que vai interferir na saúde da sua tireoide? Mas antes, você sabe que a gente perguntou para uma endocrinologista. Fomos conversar com ela. A doutora Flávia Sartorelli, ela vai explicar para a gente o que é exatamente a tireoide, como que a alimentação vai interferir no funcionamento dessa glândula tão importante. Boa tarde, pessoal! Hoje me pediram para falar rapidamente a respeito de tireoide e alimentação. O que é importante ter e o que é importante evitar na nossa dieta para a saúde dessa glândula. Quanto ao que é importante ter, temos micronutrientes que são essenciais: iodo, zinco, selênio e ferro. Desses, o mais importante, com certeza disparado, é o iodo, já que ele é a matéria-prima para a produção dos hormônios tireoidianos. Na nossa região, como nós não somos uma região litorânea, a nossa principal fonte de iodo acaba sendo o sal de cozinha, que por lei é iodado. E eu queria chamar a atenção daquelas pessoas que fazem uso do sal rosa do Himalaia. Esse sal, ele tem menos iodo quando comparado a outros sais, como o sal refinado e o sal marinho. Outra fonte de iodo também são os frutos do mar. Quanto a zinco, selênio e ferro, nós vamos encontrar em carnes, peixes, leite, ovos, castanhas, sementes. Então eu diria para vocês que o importante é uma alimentação saudável, colorida e variada. E quanto ao que evitar, as evidências elas são maiores para aquelas pessoas que têm tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide que leva ao hipotireoidismo. Nesses casos, a gente recomenda evitar a soja, pela presença de fitoestrógenos, que os vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor, couve, rabanete, sejam consumidos preferencialmente cozidos ou refogados, já que eles têm uma substância dentro deles que pode fazer mal para a tireoide, mas que o calor neutraliza. E evitar o glúten, porque a gente sabe que pessoas que têm uma doença autoimune podem ter predisposição a ter outra, como a doença celíaca. É isso de maneira rápida, espero ter ajudado. Obrigada, doutora, que acabou de ganhar bebê. Ela veio aqui dias antes. Não, dias antes não, um dia antes. No dia seguinte foi que ela ganhou, né? Na madrugada ela ganhou, tá vendo? Cuidado, se estiver grávida, você vier aqui. Não, a minha fase já passou. A sua fase já passou, né? Que idade que tá seu bebê? 7. Já? Já, graças a Deus. 7 meses? 7 meses. Meu Deus, como passa rápido. Parecia ontem que você estava grávida. Dos outros, né? Os dos outros, é verdade. Em casa a gente sabe que demora. Bom, então a gente sabe que a alimentação está totalmente ligada com a tireoide, com a saúde da tireoide. Reforçando, né, o que a doutora Flávia falou, as pessoas acham que a soja hoje, Sara, é um alimento super benéfico. E hoje nós temos uma soja transgênica, que é um alimento que não faz parte mais da nossa cadeia alimentar com qualidade. Então, tanto a soja, quanto o milho e o trigo. Então, esses 3 alimentos, hoje, eles são alimentos transgênicos que passaram por uma mutação, por isso que eles fazem mais mal do que bem. Sério, então, Pri? o que a gente vê muitas mulheres na menopausa, posso usar soja? Hoje já não indico mais, tá? Porque antigamente falava, vamos tomar aquele leite de soja, consumir. Vamos. Exatamente. Então, hoje, assim, para quem tem o hipotireoidismo, o hiper ou disfunções de tireoide, esses 3 alimentos, por serem alimentos transgênicos, não é mais recomendado. Ai, Priscila, e o milho em latinha? Também não. Se você encontrar um milho orgânico, aí seria perfeito, mas a gente quase não tem essa modalidade mais. O problema é a questão de ser transgênico. Transgênico. Não é o alimento, é ser transgênico, geneticamente modificado. Olha só, por isso que você fala assim, mas antigamente a gente comia tanto pão e não tinha problema. Exatamente. E daí coloca o glúten também como vilão. O glúten tem os seus problemas, sim, tem muita gente que é celíaca ou tem alguma intolerância e tudo mais. Mas a questão é que hoje a gente come tudo transgênico. Isso. E vocês conseguem observar, Sara, no mercado
mercado, quando você vai comprar um fubá, um trigo, ele tem um selinho, que é um T em vermelho. E esse T é o T de transgênico. Ele tem um T e tem um X, como se ele já tivesse alertado ali, o paciente alertando. Aqui tem um aqui alimento é transgênico. Isso, então ele é um T em vermelho, dizendo Bem alimento pequenininho deve ser, né? Porque eu vou falar que lá eu no nunca cantinho, vi. Deve lá no ser. cantinho esquerdo, no final Eu da página. imagino que deve ser bem pequenininho mesmo, porque eu nunca vi esse T em vermelho, mas agora eu vou prestar atenção. Presta atenção também, depois me conta se você viu. Tira foto dos alimentos, Isso. manda pra mim. Ó, achei o T, Sara, aqui transgênico. Se tiver na sua casa, já tira agora, manda pra mim, que eu quero ver. Olha, gente, que coisa importante. É importante a gente observar esses detalhes. Milho, trigo e soja. Tá? Aí outros alimentos que não são legais para quem tem disfunção de tireoide, igual a doutora Flávia falou, são os alimentos industrializados, que também vão ter aí a sua função de estragar não só para tireoide, não só para tireoide, né? Para tudo, mas né? em outras coisas também. Hoje, Sara, a gente vê cada dia mais as mulheres, principalmente, tendo mais problemas tireoidianos, até por falta do iodo. E esse iodo, ele já é composto no nosso sal. Tá. Só que nem sempre a gente consegue bater a quantidade adequada de iodo na nossa dieta. Exatamente. É o sal iodado. É o sal iodado. Tá. E muitos sais que a gente vê no mercado é retirado o iodo. Então, por isso que cada vez mais as pessoas estão tendo problemas de tireoide. Então, gente, por favor, leem o rótulo dos alimentos quando você for no mercado. Isso. Procure um sal iodado, vê se tem o Tzinho do transgênico. Eu vou ficar se você agora tiver atenta. dúvida, manda pra gente, fala, Priscila, eu ouvi você falando que sal que é legal eu comprar. Eu sempre dou dica de qual sal é bom, qual sal que tem Mas o por iodo. que hoje em dia a vitaminas. gente não tem mais tanto iodo na alimentação? Ai, Sara, por Vários conta motivos. dessas mutações que a Nossa, gente tem. gente. Então é complicado. Se eu comer, assim, alimentos originados do mar, Isso, frutos É do bom. mar é bom. Eu não consigo ter frutos do mar todo dia. Tome um ômega 3. A gente já tem uma alternativa. como suplementar? Como suplementação. Ok. Priscila, eu não consigo comer brócolis e couve-flor todos os dias porque tem um custo mais elevado. Tem como a gente suplementar. Aí a gente faz um complexo B, a gente supre essas vitaminas para que a gente consiga levar iodo suficiente para nossa glândula da tireoide. E aí esse olhar mais clínico em cima do fígado. Se eu não consigo uma tireoide legal, meu metabolismo é lento, automaticamente eu vou ter dificuldade na queima de gordura. Por isso que as pessoas têm dificuldade de emagrecer quando tem o hipotireoidismo. Tá vendo? Tá vendo? Eu tenho hipotireoidismo. Por isso que eu tenho dificuldade de emagrecer. É por isso que eu não tô conseguindo emagrecer. Porque aí o fígado não consegue ter essa função, né, hormonal em cima da glândula da tireoide. Então, ele tem mais dificuldade em queima de gordura. Olha E aí a gente só. fala, Priscila, meu metabolismo é lento. Não é culpa da tireoide, é culpa do fígado. Do fígado. Agora, eu tô sabendo que você trouxe uma dieta específica aí Eu que pode trouxe. ajudar a gente. Isso, é uma sugestão para o pessoal, para que eu acho que quem tem hipotireoidismo, Ok. quem sofre com disfunções da Tá. tireoide deve estar se perguntando, tá bom, mas o que eu devo Eu já sei comer? o que eu não posso. Exato. Eu sei que trigo, milho e soja, não. Não. Tá, e o que comer? Isso. Você trouxe uma Aí sugestão eu trouxe de dieta. uma sugestão Ok. aqui, ó, de café da manhã eu coloquei 2 dias, tá? Então, quem tem aí a opção de iogurte, quem não gosta, pode estar tendo a opção de leite, né? Eu coloquei desnatado por ter menos gordura, tá, Sara? Mas quem tivesse em condições de trocar os derivados de leite por vegetal, também seria ótima opção, Ótimo, tá? tá. Menos o de soja. Então, leite de Pelo arroz, amor leite de de Deus. aveia, outro tipo de leite também. Ok. Então, a gente tem aí a opção de aveia, né, junto com esse iogurte, para dar uma melhorada na questão Posso de trocar fibras. aveia pelo amaranto? Pode trocar por colocar outra qualquer tipo fibra? de fibra. Chia, ali no caso aveia, granola também pode trocar, amaranto, quinoa, então pode ser trocado, não tem problema. E aí o ovinho pra gente balancear, sempre começando o dia mais proteico. Então você percebe aqui que a quantidade de carboidrato a gente quase que não tem Então, aqui. não tem pãozinho aí. Exatamente, Cadê o não tem pãozinho que eu como Cadê de o manhã? trigo? Ah, meu Deus, cadê o trigo? Não tem. Não tem. Nem tem tapioca também, tá? Nem Porque o tem povo fica tapioca. trocando o pão pela tapioca e acha que vou emagrecer. Não, amor, é carboidrato também. Exatamente. Vai dar pico glicêmico também. Pra quem tem problema com glúten, o tapioca Aí é uma tudo ótima bem. sugestão. Mas acha que vai emagrecer Pra quem tá trocando. querendo perder peso, não, Não é é. legal. Coloquei a segunda opção, então, tipo, Tá. não gosto do iogurte, Priscila. Posso fazer, então, um leite com cacau, tipo um chocolatinho quente, que agora tá mais frio? Pode. Também coloquei a sugestão aqui. E aí, eu coloquei a tortinha de milho, mas aí, lembrando, no caso do milho,
orgânico, Tá. né? Então, porque a gente já falou dele, então eu trouxe. Ok. E o hummus é aquela pastinha De grão de grão de bico, bico. que é uma delícia. Porque daí é proteína, então a gente consegue equilibrar bem o dia aí. Por exemplo, poderia trocar esse hummus aqui, ó. Lá vai a pessoa querendo colocar um cream cheese, alguma coisa assim, ou é muito calórico? Não seria legal porque aqui a gente já tem leite, Ah, tá? Então aí eu teria que ficar com uma opção só. Tipo, Ok. não, vou comer só as tortinhas de milho. Só perguntei. Então, Eu só perguntei. fica com leitinho lá. Daí Aí o lanche aqui, da manhã. a sugestão, que nem a doutora Flávia Tá. falou, as castanhas, Tá. né? Que são fontes de oleaginosas. Na segunda sugestão eu trouxe a fruta, porque ali no café da manhã a gente já não tem. E aí coloquei a semente de abóbora. Então tem a semente de abóbora que ela é já tostada, tem a semente com sal, então fica aí a critério da pessoa escolher. Então Tá. fica uma opção Tem de que tomar café da cuidado manhã. com o sal, né? Tem que tomar cuidado Lembrando que a gente com não o pode sal. exagerar do sal. Exatamente. Então, sempre quando for no mercado, procura o sal que realmente tenha iodo. Tá. E a questão das oleaginosas, tem muita oleaginosa que vem salgadinha. Isso, daí não, tem que ser na fonte natural mesmo. A castanha, às vezes, de caju, castanha de pará, às vezes até amendoim vai comprar Que é salgadinho. uma delícia, Não, mas... gente, como um pote, Mas- sento sozinha, é uma Né? delícia. Mas tem que tomar cuidado, porque a oleaginosa, o nome já diz. Gordura, É gordura. e sal. Então, vai misturar. Exatamente. Não Aí, pode. gordura abdominal e pressão alta, né? Pelo amor de Deus, você controla isso. Toma cuidado, vai para as frutas. Posso comer fruta à vontade? Não é assim? Não, porque senão a gente já entraria daí Na no fru- pico do índice glicêmico. Ah, é. Então não Vamos dá. para a opção de almoço e jantar. Aqui eu fiz, né, duas Tá. sugestões também. Então eu coloquei ali salmão, eu sei que é uma coisa mais cara, mas a gente pode trocar Um por outro sardinha, por Ok. atum, né? Que também tem um preço mais acessível. Tá. E aí o basicão, né? Os brotos, legumes, feijão. Então a gente Tá. pode sempre usar na forma de salteado no azeite, porque é uma fonte de gordura boa também. O arroz, a opção do integral ou do branco, gente, não vai mudar, Não? não vai alterar. Se você, Priscila, eu não gosto do integral, posso comer o branco? Pode. Sério? A gente não tá falando de... em questão de valor calórico, eles têm o mesmo valor, Sara. Então, o que muda de um pro outro é que ele tem um pouquinho mais de fibra e o branco, o polido, não tem. Mas eu posso colocar, de repente, a fibra de outra A forma. gente já tá usando aquela fibra. Se eu usar uma aveia, se eu colocar um amaranto, uma colherzinha de Eu não amaranto vou de arroz aqui, integral, não então gosto, a gente não. consegue. Eu gosto do arroz branquinho. Exatamente, Ai, porque não vai fazer gosto. pra família, já faz o branco Exatamente. pronto. Então, assim, são 2 colheres de sopa, gente. Tá. Não é 2 colheres de servir. Então, a gente já consegue melhorar aqui. Aí coloquei uma fruta, tangerina, laranja, para melhorar a absorção de vitamina Ok. C, que é essencial também para a produção tiroidiana. E como segunda opção, eu trouxe uma massa, tá? Opa, pode comer massa. Isso, então assim, Ó. um macarrãozinho com Tá. carne moída, né? Um molho de tomate procurando ser mais Tá. caseiro possível. Saladona e azeite. E aí, como opção de sobremesa, uma maçã. E à tarde, um E à copinho tarde, de suco de laranja, ou uma coloquei um fruta suco, exato. e uma fatia de pão integral. Ó, já pode um pãozinho. Aí eu coloquei um pão. Você percebe que a gente tem um equilíbrio. Eu não coloquei ele lá no café da manhã. A gente estava só com iogurte e ovos. E daí aqui eu posso? Isso. Por que eu coloquei esse pão aqui? Por quê? Porque a partir do momento das 3h30, 4 horas, a gente já começa a ter pico de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a gente já se estressou durante o dia todo. E provavelmente nesse horário, é aquele horário que você fica doida atrás de um bolo, de um pão, que você É quer algo verdade. que te sustente mais. Então, nutricionalmente, se a gente fala assim, come uma fruta, Sara. Aí você Não. fala, poxa, mas uma fruta não vai matar minha fome. Então, eu prefiro usar essa carta na manga e deixar pra gente comer o pão nesse horário aqui. Tá aí, Priscila Teixeira. Posso passar essa dieta pro Pode, pessoal? pode, Vou deixa colocar lá pro no meu pessoal. Instagram, tá bom? Eu vou colocar lá pra você. Pri, você Obrigada, vai voltar? A Pri certeza. arrasa, né, gente? Com certeza. Maravilhosa. Você volta? Volto. Você vai cuidar de mim? Com certeza, tô te Vai. esperando lá, tá? Da saúde da sua tireoide. Será que tem influência? A alimentação influencia na nossa tireoide? Tô aqui com a nossa nutricionista, Priscila Teixeira. Tudo bom, Tudo Pri? bem. A tireoide, na verdade, ela é uma glândula Isso. importante para o funcionamento do nosso organismo. Exatamente, Sara. Só que quando a gente fala de tireoide, a gente tem que pensar que existe um órgão por detrás disso. Qual o órgão que manda na tireoide? E essa é a pergunta que a gente sempre tem que fazer. E o órgão que manda a tireoide é fígado. Então, quando a gente pensa, ai, Priscila, eu tô com hipotireoidismo, agora eu tô com problema de disfunções na tireoide, o nosso olhar tem que ser em cima do fígado.
A gente vai falar sobre isso e a gente vai falar sobre alimentação. O que você está comendo aí de errado que vai interferir na saúde da sua tireoide? Mas antes, você sabe que a gente perguntou para uma endocrinologista. Fomos conversar com ela. A doutora Flávia Sartorelli, ela vai explicar para a gente o que é exatamente a tireoide, como que a alimentação vai interferir no funcionamento dessa glândula tão importante. Boa tarde, pessoal! Hoje me pediram para falar rapidamente a respeito de tireoide e alimentação. O que é importante ter e o que é importante evitar na nossa dieta para a saúde dessa glândula. Quanto ao que é importante ter, temos micronutrientes que são essenciais: iodo, zinco, selênio e ferro. Desses, o mais importante, com certeza disparado, é o iodo, já que ele é a matéria-prima para a produção dos hormônios tireoidianos. Na nossa região, como nós não somos uma região litorânea, a nossa principal fonte de iodo acaba sendo o sal de cozinha, que por lei é iodado. E eu queria chamar a atenção daquelas pessoas que fazem uso do sal rosa do Himalaia. Esse sal, ele tem menos iodo quando comparado a outros sais, como o sal refinado e o sal marinho. Outra fonte de iodo também são os frutos do mar. Quanto a zinco, selênio e ferro, nós vamos encontrar em carnes, peixes, leite, ovos, castanhas, sementes. Então eu diria para vocês que o importante é uma alimentação saudável, colorida e variada. E quanto ao que evitar, as evidências elas são maiores para aquelas pessoas que têm tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide que leva ao hipotireoidismo. Nesses casos, a gente recomenda evitar a soja, pela presença de fitoestrógenos, que os vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor, couve, rabanete, sejam consumidos preferencialmente cozidos ou refogados, já que eles têm uma substância dentro deles que pode fazer mal para a tireoide, mas que o calor neutraliza. E evitar o glúten, porque a gente sabe que pessoas que têm uma doença autoimune podem ter predisposição a ter outra, como a doença celíaca. É isso de maneira rápida, espero ter ajudado. Obrigada, doutora, que acabou de ganhar bebê. Ela veio aqui um dia antes. No dia seguinte foi que ela ganhou, né? Na madrugada ela ganhou, tá vendo? Cuidado, se tiver grávida, você vem aqui. Não, minha fase já passou. A sua fase já passou, né? Que idade que tá seu bebê? 7. Já? Já, graças a Deus. 7 meses? 7 meses. Meu Deus, como passa rápido. Parecia ontem que você estava grávida. Dos outros, né? Os dos outros, é verdade. Em casa a gente sabe que demora. Bom, então a gente sabe que a alimentação está totalmente ligada com a tireoide, com a saúde da tireoide. Reforçando, né, o que a doutora Flávia falou, as pessoas acham que a soja hoje, Sara, é um alimento super benéfico. E hoje nós temos uma soja transgênica, que é um alimento que não faz parte mais da nossa cadeia alimentar com qualidade. Então, tanto a soja quanto o milho e o trigo. Então, esses 3 alimentos hoje, eles são alimentos transgênicos que passaram por uma mutação, por isso que eles fazem mais mal do que bem. Sério, então, o que a gente vê muitas mulheres na menopausa, posso usar soja? Hoje já não indico mais, tá? Porque antigamente falava, vamos tomar aquele leite de soja, consumir. Vamos. Exatamente. Então, hoje, assim, para quem tem o hipotireoidismo, o hiper ou disfunções de tireoide, esses 3 alimentos, por serem alimentos transgênicos, não é mais recomendado. Priscila, e o milho em latinha? Também não. Se você encontrar um milho orgânico, aí seria perfeito, mas a gente quase não tem essa modalidade mais. O problema é a questão de ser transgênico. Transgênico. Não é o alimento, é ser transgênico, geneticamente modificado. Olha só, por isso que você fala assim, mas antigamente a gente comia tanto pão e não tinha problema. Exatamente. E daí coloca o glúten também como vilão. O glúten tem os seus problemas, sim, tem muita gente que é celíaca, ou tem alguma intolerância e tudo mais. Mas a questão é que hoje a gente come tudo transgênico. Isso. E vocês conseguem observar, Sara, no mercado, quando você vai comprar um fubá, um trigo, ele tem um selinho, que é um T em vermelho. E esse T é o T de transgênico. Ele tem um T e tem um X, como se ele já tivesse alertado ali, o paciente alertando. Aqui tem um alimento transgênico. Isso, então ele é um T em vermelho, dizendo bem alimento pequenininho deve ser, né? Porque eu vou falar que lá eu no nunca vi. Lá no cantinho esquerdo, no final da página. Eu página. imagino que deve ser bem pequenininho mesmo.
coisa, porque eu nunca vi esse T em vermelho, mas agora eu vou prestar atenção. Presta atenção também, depois me conta se você viu, tira foto dos alimentos, manda pra mim. Ó, achei o T, Sara, que transgênico. Se tiver na sua casa, já tira agora, manda pra mim, que eu quero ver. Olha, gente, que coisa importante. É importante a gente observar esses detalhes. Milho, trigo e soja. Tá? Aí outros alimentos que não são legais para quem tem disfunção de tireoide, igual a doutora Flávia falou, são os alimentos industrializados, que também vão ter aí a sua função de estragar não só para tireoide, né? Não só para tireoide, né? Pra tudo, mas né? em outras coisas também. Hoje, Sara, a gente vê cada dia mais as mulheres, principalmente, tendo mais problemas tireoidianos, até por falta do iodo. E esse iodo, ele já é composto no nosso sal. Só que nem sempre a gente consegue bater a quantidade adequada de iodo na nossa dieta. Exatamente. É o sal iodado. É o sal iodado. E muitos sais que a gente vê no mercado é retirado o iodo. Então, por isso que cada vez mais as pessoas estão tendo problemas de tireoide. Então, gente, por favor, leem o rótulo dos alimentos quando você for no mercado. Procure um sal iodado, vê se tem o Tzinho do transgênico. Se você tiver dúvida, manda pra gente, fala, Priscila, ouvi você falando que sal que é legal eu comprar. Eu sempre dou dica de qual sal é bom, qual sal que tem o iodo. Por que hoje em dia a gente não tem mais tanto iodo na alimentação? Ai, Sara, por conta dessas mutações que a gente tem. Então é complicado. Se eu comer assim alimentos originados do mar. Isso, frutos do mar é bom. Ah, eu não consigo ter frutos do mar todo dia. Tome um ômega 3. A gente já tem uma alternativa. Como suplementar? Como suplementação. Ah, Priscila, eu não consigo comer brócolis e couve-flor todos os dias porque tem um custo mais elevado. Tem como a gente suplementar. Aí a gente faz um complexo B, a gente supre essas vitaminas para que a gente consiga levar iodo suficiente para nossa glândula da tireoide. E aí, esse olhar mais clínico em cima do fígado. Se eu não consigo uma tireoide legal, meu metabolismo é lento, automaticamente eu vou ter dificuldade na queima de gordura. Por isso que as pessoas têm dificuldade de emagrecer quando tem o hipotireoidismo. Tá vendo? Tá vendo? Eu tenho hipotireoidismo. Por isso que eu tenho dificuldade de emagrecer. É por isso que eu não tô conseguindo emagrecer. Porque aí o fígado não consegue ter essa função, né, hormonal em cima da glândula da tireoide. Então, ele tem mais dificuldade em queima de gordura. Olha E aí a gente fala, ai, Priscila, meu metabolismo é lento. Não é culpa da tireoide, é culpa do fígado. Do fígado. Agora, eu tô sabendo que você trouxe uma dieta específica aí que pode ajudar a gente. Isso, é uma sugestão para o pessoal, para que eu acho que quem tem hipotireoidismo, quem sofre com disfunções da tireoide deve estar se perguntando, tá bom, mas o que eu devo Eu já sei comer? o que eu não posso. Exato. Eu sei que trigo, milho e soja, não. Tá, e o que comer? Isso. Você trouxe uma sugestão de dieta. Uma sugestão aqui, ó, de café da manhã eu coloquei 2 dias, tá? Então, quem tem aí a opção de iogurte, quem não gosta, pode estar tendo a opção de leite, né? Eu coloquei desnatado por ter menos gordura, tá, Sara? Mas quem tivesse em condições de trocar os derivados de leite por vegetal, também seria ótima opção, tá? Menos o de soja. Então, leite de arroz, leite de aveia, outro tipo de leite também. Então, a gente tem aí a opção de aveia, né, junto com esse iogurte, para dar uma melhorada na questão de fibras. Posso trocar aveia pelo amaranto? Pode trocar por qualquer tipo de fibra. Chia, ali no caso aveia, granola também pode trocar, amaranto, quinoa, então pode ser trocado, não tem problema. E aí o ovinho pra gente balancear, sempre começando o dia mais proteico. Então você percebe aqui que a quantidade de carboidrato a gente quase que não tem aqui. Então não tem pãozinho aí. Exatamente. Cadê o pãozinho que eu como? Cadê o trigo? Ah, meu Deus, cadê o trigo? Não tem. Não tem. Nem tem tapioca também, tá? Porque o povo fica trocando o pão pela tapioca e acha que vou emagrecer. Não, amor, é carboidrato também. Exatamente. Vai dar pico glicêmico também. Pra quem tem problema com glúten, a tapioca é uma ótima sugestão. Mas acha que vai emagrecer trocando? Pra quem tá querendo perder peso, não é legal. Coloquei a segunda opção, então, tipo, não gosto do iogurte, Priscila. Posso fazer, então, um leite com cacau, tipo um chocolatinho quente, que agora tá mais frio? Pode. Também coloquei a sugestão aqui. E aí, eu coloquei a tortinha de milho, mas aí, lembrando, no caso do milho orgânico, né? Então, porque a gente já falou dele, então eu trouxe. E o hummus é aquela pastinha de grão de bico. Que é uma delícia. Porque daí é proteína, então a gente consegue equilibrar bem o dia aí. Por exemplo, poderia trocar esse hummus aqui, ó, lá vai a pessoa querendo colocar um cream cheese, alguma coisa assim, ou é muito calórico? Não seria legal porque aqui a gente já tem leite, tá? Então aí eu teria que ficar com uma opção só. Tipo, não, vou comer só as tortinhas de milho. Só perguntei. Então, eu só perguntei. Fica com leitinho lá.
Aí Daí, lanche aqui, da manhã. a sugestão, que nem a doutora Flávia Tá. falou, as castanhas, Tá. né? Que são fontes de oleaginosas. Na segunda sugestão eu trouxe a fruta, porque ali no café da manhã a gente já não tem. E aí coloquei a semente de abóbora. Então tem a semente de abóbora que ela é já tostada, tem a semente com sal, então fica aí a critério da pessoa escolher. Então Tá. fica uma opção Tem de que tomar café da cuidado manhã. com o sal, né? Tem que tomar cuidado Lembrando que a gente com não o pode sal. exagerar do sal. Exatamente. Então, sempre quando for no mercado, procura o sal que realmente tenha iodo. Tá. E a questão das oleaginosas, tem muita oleaginosa que vem salgadinha. Isso daí não, tem que ser na fonte natural mesmo. A castanha, às vezes, de caju, castanha de pará, às vezes até amendoim vai pensar, comprar Que é salgadinho. uma delícia. Não, Mas, gente, como um pote, Mas- sento sozinha, é uma Né? delícia. Mas tem que tomar cuidado, porque a oleaginosa, o nome já diz. gordura, É gordura. e sal. Então, vai misturar. Exatamente. Não Aí, pode. gordura abdominal e pressão alta, né? Pelo amor de Deus, você controla isso. Toma cuidado, vai para as frutas. Posso também comer fruta à vontade? Não é assim? Não, porque senão a gente já entraria daí Na no fru- pico do índice glicêmico. Ah, é. Então não Vamos dá. para a opção de almoço e jantar. Aqui eu fiz, né, duas Tá. sugestões também. Então eu coloquei ali salmão, eu sei que é uma coisa mais cara, mas a gente Tá. pode trocar Um por outro sardinha, por Ok. atum, né? Que também tem um preço mais acessível. Tá. E aí o basicão, né? Os brotos, legumes, feijão. Então a gente Tá. pode sempre usar na forma de salteado no azeite, porque é uma fonte de gordura boa Tá. também. O arroz, a opção do integral ou do branco, gente, não vai mudar, Não? não vai alterar. Se você, Priscila, eu não gosto do integral, posso comer o branco? Pode. Sério? A gente não tá falando de... em questão de valor calórico, eles têm o mesmo valor, Sara. Então, o que muda de um para o outro é que ele tem um pouquinho mais de fibra e o branco, o polido, não tem. Mas eu posso colocar, de repente, a fibra de outra forma. A gente já tá usando aquela fibra. Se eu usar uma aveia, se eu colocar um amaranto, uma colherzinha de Eu amaranto não vou de aqui... arroz integral, não Então gosto, a gente não. consegue... Eu gosto do arroz branquinho. Exatamente, Ai, porque não vai fazer gosto. pra família, já faz o branco pronto. Exatamente. Então, assim, são 2 colheres de sopa, gente. Tá. Não é 2 colheres de servir. Então, a gente já consegue melhorar aqui. Aí, coloquei uma fruta, tangerina, laranja, para melhorar a absorção de vitamina Ok. C, que é essencial também para a produção tiroidiana. E como segunda opção, eu trouxe uma massa, tá? Opa, pode comer massa. Isso, então Ó. assim, um macarrãozinho com Tá. carne moída, né? Um molho de tomate procurando ser mais caseiro possível. Saladona e azeite. E aí, como opção de sobremesa, uma maçã. E à tarde, um E à copinho tarde, de suco de laranja, ou uma coloquei um fruta suco, exato. e uma fatia de pão integral. Ó, já pode um pãozinho. Aí eu coloquei um pão. Você percebe que a gente tem um equilíbrio. Eu não coloquei ele lá no café da manhã. A gente estava só com iogurte e ovos. E daí aqui eu posso? Isso. Por que eu coloquei esse pão aqui? Por quê? Porque a partir do momento das 3h30, 4 horas, a gente já começa a ter pico de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a gente já se estressou durante o dia todo. E provavelmente nesse horário, aquele horário que você fica doida atrás de um bolo, de um pão, que você quer algo que verdade. te sustente mais. Então, nutricionalmente, se a gente fala assim, come uma fruta, Sara. Aí você Não. fala, poxa, mas uma fruta não vai matar minha fome. Então, eu prefiro usar essa carta na manga e deixar pra gente comer o pão nesse horário aqui. Tá aí, Priscila Teixeira. Posso passar essa dieta pro Pode, pessoal? pode, Vou deixa lá colocar pro no meu pessoal. Instagram, tá bom? Eu vou colocar lá pra você. Pri, você vai Obrigada, voltar? A Com Pri certeza. arrasa, né, gente? Com certeza. Maravilhosa. Você volta? Volto. Você vai cuidar de mim? Com certeza, tô te Vai. esperando lá, tá?